boas-vindas a quem nos acompanha em mais um Mergulho Profundo. Hoje, a gente tem uma missão de investigar uma daquelas histórias reais que honestamente parecem ter saído direto de uma sala de roteiristas de Hollywood. É, tipo um roteiro escrito com um prazo muito apertado e uma imaginação hiperativa, né? Exato. Mas a grande reviravolta é que absolutamente cada detalhe absurdo que a gente vai explorar aqui aconteceu de verdade. Sim, e a nossa mesa hoje tá assim, lotada, com uma pilha de fontes incrivelmente diversas. Com certeza. A gente tem a transcrição de uma entrevista exclusiva da WBTV News com o próprio protagonista dessa saga e temos também um Ask Me Anything do Reddit impressionante. Nossa, esse ama do Reddit é surreal. Foi feito por um ex-funcionário real da Toys R Us. Sim, traz detalhes absurdos. Além disso, a gente trouxe artigos do The Christian Post, do portal Distractify, anotações detalhadas de podcasts de crimes reais e as resenhas do filme Roofman, de 2025. Aquele com o Channing Tatum e a Kirsten Dunst nos papéis principais. Esse mesmo. E o grande objetivo desta nossa análise é separar a ficção glamourizada do cinema de uma realidade que, de forma impressionante, consegue ser muito mais bizarra. Vamos entender os mecanismos de como um homem conseguiu viver secretamente dentro das paredes de uma loja de brinquedos gigantesca durante meses. Certo? Vamos desempacotar isso, porque a realidade, neste caso, faz qualquer roteiro de suspense parecer brincadeira de criança. O que é fascinante aqui é começar a análise pelas fundações da vida desse indivíduo. Porque se a gente olhar de perto, a biografia inicial do Jeffrey Manchester nos entrega o manual de instruções de como toda essa história se desenrolou. A gente não está analisando um criminoso de oportunidade, sabe? Ou alguém que agia por impulso. De jeito nenhum. O histórico dele é bem específico. Ele era um ex-sargento da Reserva do Exército dos Estados Unidos e serviu na 82ª Divisão Aerotransportada. Para quem nos ouve conseguir visualizar melhor, essa é uma divisão de infantaria de elite. Eles são especializados em operações de paraquedistas. Exatamente. Durante o serviço, ele foi treinado à exaustão em táticas avançadas de rapel, infiltração silenciada em territórios hostis, manuseio tático de armamentos e o que eu acho mais importante aqui, sobrevivência e planejamento estratégico de longo prazo. Basicamente, o exército ensinou a ser um fantasma. É a definição perfeita. São habilidades militares desenvolvidas para cenários de combate urbano e missões de reconhecimento de alto risco. E o grande problema começa quando esse treinamento letal e metódico é redirecionado para planejar uma série de crimes civis. E como esse treinamento de elite se traduziu na prática quando ele decidiu entrar para o mundo do crime? Porque, olhando as fontes, a partir do final de 1998, as ações dele passam longe de ser assaltos convencionais. Sim, ele não entrava pela porta da frente exigindo dinheiro, de forma alguma. A tática dele, que resultou no apelido de Roofman, ou o Homem do Telhado, era bizarramente padronizada. Ele mirava lanchonetes McDonald's ao redor do país. Sempre durante a madrugada. Para abrir um buraco de 60 por 60 centímetros e literalmente descia de rapel para dentro do estabelecimento. E a partir daí, a paciência militar entrava em cena. Ele se escondia no banheiro ou em áreas escuras de serviço e simplesmente esperava, em silêncio absoluto, por horas a fio, até que a equipe do turno da manhã chegasse para abrir a loja. Nossa, imaginar isso é aterrorizante. Essa capacidade de aguardar no escuro, controlando a própria respiração e a adrenalina por horas, é puro reflexo do treinamento da divisão aerotransportada. Ele deixava o ambiente se adaptar a ele, não o contrário. E quando os funcionários entravam e destrancavam os cofres para iniciar o dia, ele surgia. De surpresa, já no controle total do perímetro. Mas há um contraste psicológico bem brutal na forma como ele conduzia esses assaltos, né? Sim, as fontes relatam que ele não gritava ou quebrava coisas. As vítimas contavam aos investigadores que ele pedia licença, usava por favor e obrigado, e até chamava gerentes de senhora. É uma cortesia muito deslocada da situação. Demais. E tem aquele detalhe absurdo. Antes de trancar os funcionários no freezer do restaurante para garantir a fuga dele, ele pedia educadamente que pegassem seus casacos primeiro.
Ele argumentava que não queria que passassem frio enquanto esperavam pelo resgate da polícia. Esse detalhe dos casacos parece uma tentativa de reescrever a própria Violania bem no meio da ação. O que acontecia ali é uma tentativa de controle narrativo. A atitude do ladrão cortês serve muito mais para apaziguar a própria culpa do agressor e manter as vítimas dóceis e calmas. É uma tática de manipulação, então. Totalmente. Facilita o crime muito mais do que demonstra uma bondade genuína. Um executivo do McDonald's chegou a dar uma entrevista chamando ele de o hambúrguer da vida real. Ironizando essa sinistra lealdade à marca que ele tinha por roubar tantas franquias consecutivas. Sim, mas é vital ressaltarmos a realidade dos fatos documentados para quem está nos acompanhando. Por trás dessa fachada educada havia uma ameaça letal constante. Ele realizava essas abordagens portando armas de fogo pesadas. O relatório policial menciona incidentes claros onde ele disparou a arma contra a parede de uma lanchonete só para aterrorizar as vítimas que demoraram a obedecer. Em outra ocasião documentada, ele desferiu uma coronhada violenta no rosto de um funcionário que tentou resistir. O trauma psicológico infligido àquelas pessoas não foi minimizado por um simples por favor. A realidade do cano de uma arma anula qualquer cortesia. E essa rotina de cair de telhados e esvaziar cofres o levou a uma caçada policial através de múltiplos estados. Até que, em maio de 2000, o relógio dele finalmente parou na Carolina do Norte. Ele cometeu o erro primário de roubar 2 unidades do McDonald's na mesma noite. A polícia montou um cerco rápido, forçando ele a fugir para uma floresta, onde acabou sendo cercado e capturado. A justiça foi bem rápida e pesada nesse caso. Ele recebeu uma sentença de 45 anos de prisão. Para o sistema penal, ele estava neutralizado na instituição correcional de Brown Creek. Mas é aqui que a narrativa dá um salto inacreditável. 4 anos depois, em junho de 2004, o Manchester prova que as habilidades militares dele não enferrujam. A mecânica dessa fuga é cinematográfica, o nível de paciência envolvido é quase perturbador. Ele foi designado para trabalhar na oficina de metal da prisão. E aproveitou a oportunidade, claro. Muito. Durante meses ou talvez anos, ele mapeou mentalmente tudo ao seu redor. Ele observou a rotina dos guardas, os horários exatos em que os caminhões de entrada entravam e saíam. Os ângulos cegos das câmeras de segurança. E principalmente o nível de revista que os veículos sofriam nos portões. Com essas informações, ele começou a desviar materiais. Ele construiu uma plataforma sob medida usando madeira compensada. Sim, e para evitar reflexos ou contrastes de luz, ele pintou toda a estrutura com tinta preta fosca. Gênio tático. No dia planejado, no momento exato em que um caminhão de entregas estava na área de carga, ele deslizou para debaixo do veículo, fixou a plataforma no chassi e se amarrou nela. E ele se tornou invisível nas sombras da parte inferior do caminhão. E a camuflagem foi tão perfeita que o veículo passou por todas as barreiras de segurança e saiu pelo portão principal, sem levantar a menor suspeita. Uma fuga limpa e metódica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ele consegue sair do caminhão em segurança, pega uma carona e chega à cidade de Charlotte, que também fica na Carolina do Norte. Ele é um fugitivo procurado, sem dinheiro e precisando de um abrigo onde não precisasse apresentar documentos ou interagir com locatários. E a solução dele? Se apropriar de uma mega loja da Toys R Us em pleno funcionamento. E o que torna essa parte da história tão rica é o relato direto daquele ama do Reddit, feito por um funcionário que batia ponto naquela exata loja na mesma época. Segundo esse relato interno, o Manchester mapeou a arquitetura do prédio e encontrou uma anomalia estrutural. Um espaço oco e morto logo atrás de uma parede falsa, estrategicamente localizado perto do teto e bem em cima da seção de exibição de bicicletas. Ele se esgueirou para lá e começou a construir o que só pode ser descrito como um apartamento secreto. A audácia de construir um covil no teto de uma das lojas de varejo mais movimentadas do país é impressionante. E o que a fonte do Reddit revela sobre a organização desse espaço mostra muito do estado mental dele. Não era um buraco sujo de sobrevivência. Não mesmo. Ele imobiliou o espaço usando o estoque da própria loja. Os relatos descrevem um cenário que mistura o tático com o bizarro.
Ele usava um saco de dormir infantil do Homem-Aranha, Decorou a parede de gesso com um pôster gigante do filme Homem-Aranha 2 instalou uma cesta de basquete da Nerf para combater o tédio. e até montou um aparelho de DVD com baterias roubadas. A dieta diária dele consistia inteiramente em potes de papinha de bebê furtados das prateleiras porque não exigiam refrigeração nem preparo. É uma rotina quase infantil e em um contexto de fuga federal. E há detalhes nesse relato do Reddit que mostram o quão confortável ele ficou nessa situação. O ex-funcionário relata que, à noite, depois que as luzes se apagavam e as portas eram trancadas, a loja se tornava o playground particular dele. Para evitar atrofia muscular por ficar no teto o dia todo, ele descia para o salão de vendas e andava com as bicicletas novas pelos corredores da loja. Para se exercitar. Ele também apostava corrida com carrinhos de controle remoto de última geração pelos corredores vazios. Mas ele não apenas brincava no escuro, como ele usou as habilidades de reconhecimento para garantir que não seria pego pelas equipes de limpeza ou pela gerência. É aí que o centro de comando tático dele entra em ação. Ele percebeu que a loja vendia babás eletrônicas, com câmeras e telas de vídeo. Ah, essa parte é brilhante e assustadora. Ele furtou várias caixas desse equipamento, perfurou buracos minúsculos, imperceptíveis na parede de gesso do seu esconderijo e posicionou as câmeras. Ele criou do zero o próprio circuito fechado de vigilância. Lá de cima, ele monitorava todos os corredores principais, acompanhando os passos dos gerentes e funcionários em tempo real. Mas o que realmente aterrorizou a equipe quando os fatos vieram à tona depois foi a manipulação digital. Ele conseguiu descobrir as senhas de acesso e invadiu o sistema de computadores interno da loja. Qual era o objetivo de hackear os computadores de uma loja de brinquedos? O controle absoluto do ambiente. Ele começou a alterar ativamente as escalas de trabalho e os horários dos funcionários no sistema. Ele manipulava os turnos para garantir que houvesse o número mínimo possível de pessoas no prédio nos horários em que ele precisava descer para buscar comida ou esticar as pernas. Isso gerava um caos administrativo imenso na loja, imagino. Um caos total. Pessoas chegavam para trabalhar e descobriam que seus turnos haviam sido cancelados no sistema ou eram chamadas de madrugada sem motivo aparente, e a gerência culpava falhas no software sem fazer ideia de que havia um fugitivo morando no teto, literalmente atuando como departamento de recursos humanos da empresa. É surreal. E a pressão sobre a loja aumentou ainda mais com a chegada do final do ano de 2004. O volume de vendas da época de Natal transformou a Toys R Us em um verdadeiro formigueiro. Mais funcionários contratados, horários estendidos, mercadorias empilhadas até o teto, o espaço dele começou a ficar arriscado demais. Então, em um movimento digno de um filme de assalto de Hollywood, ele decide expandir o seu imóvel. Exatamente ao lado da loja de brinquedos, havia um grande galpão abandonado que antes abrigava uma loja da rede Circuit City. Aproveitando o barulho noturno do trânsito e dos caminhões de entrega da época de festas, ele lentamente quebrou a parede divisória de alvenaria e criou um túnel secreto ligando o teto da loja de brinquedos à loja de eletrônicos abandonada. Lá ele montou um espaço muito mais amplo, debaixo de um lance de escadas vazio. E com essa nova base de operações mais segura, ele iniciou uma vida dupla inacreditável na comunidade de Charlotte. A criação dessa persona civil dele é um estudo de caso muito complexo em psicologia criminal. Durante o dia, ele saía do esconderijo muito bem arrumado e limpo. Ele assumiu o nome falso de John Zorn. E sob essa nova identidade, ele começou a frequentar assiduamente a igreja presbiteriana Crossroads, que ficava ali na vizinhança. E ele não apenas sentava nos bancos aos domingos, né? Não, ele se envolveu profundamente, participava de estudos bíblicos, ajudava na organização de eventos, interagia com os membros. Foi nesse contexto que ele conheceu e começou a namorar a Leigh Moore. Uma mãe divorciada que era um membro super ativo e respeitado da congregação. E como ele justificava para a Leigh e para os membros da igreja o fato de não ter um endereço residencial, de não convidar ninguém para sua casa e de ter horários completamente erráticos? A desculpa que ele deu para sustentar essa farsa é simplesmente surreal. Ele olhava as pessoas nos olhos
e afirmava com a maior seriedade que trabalhava em um emprego ultra-secreto no governo. E a atitude confiante dele, misturada com aquela postura militar que ele ainda carregava, fez com que as pessoas, e especialmente a namorada, acreditassem nessa história de agente secreto. Mas o detalhe que leva essa vida dupla ao ápice do absurdo envolve as campanhas de caridade da igreja. Sim, e é fundamental explicarmos a mecânica psicológica por trás disso para quem os ouve, fugindo de qualquer jargão técnico. O que ele fazia é o que os psicólogos chamam de compartimentalização extrema. Como se a mente dele fosse dividida. Imagine que o cérebro dele construiu duas salas, separadas por paredes grossas de aço. Em uma sala, ele é o John Zorn, o namorado amoroso, o membro exemplar da comunidade que participa ativamente da campanha de Natal da igreja, doando presentes maravilhosos para crianças carentes. E na outra sala? Na outra sala, ele é um fugitivo federal que, na calada da noite, engatinha pelos dutos de ventilação de uma Toys R Us para roubar esses exatos mesmos brinquedos, para então doá-los no dia seguinte. Ele estava literalmente roubando produtos da loja onde morava, escondido para comprar boa vontade social e fabricar uma aura de santidade na igreja. A capacidade de viver essas duas realidades simultaneamente, sem que a culpa de uma afetasse a performance da outra, revela um descolamento emocional profundo. Mas esse castelo de cartas estava destinado a cair. E o roteiro do colapso começou logo após o Natal, no dia 26 de dezembro de 2004. O cofre da Toys R Us estava transbordando com o faturamento das festas. O Manchester achou que era um momento perfeito para executar seu clássico assalto matinal no próprio local onde residia. Porém, a rotina meticulosa dele falhou. Os funcionários chegaram mais cedo, perceberam a movimentação estranha e conseguiram acionar a polícia quase imediatamente. Ele teve que abortar a missão e fugir pelos fundos, correndo desesperado pelas ruas. E durante a varredura tática no prédio para procurá-lo, a polícia encontrou a porta falsa. E ao entrarem, descobriram o apartamento secreto do Homem-Aranha, os restos de papinha de bebê e o sistema de vigilância. A descoberta do esconderijo bizarro estourou em todos os noticiários locais na mesma hora. Esse é o momento exato em que a fachada de agente calculista desmorona completamente. Ele conseguiu escapar do perímetro da loja, mas estava sem abrigo e vendo sua vida exposta na televisão. O noticiário começou a exibir fotos antigas dele da época da primeira prisão. O pânico de ser descoberto destrói o pensamento racional dele. Ele se lembrou subitamente que, meses antes, vivendo como John Zorn, ele havia ido a um consultório dentário local para um tratamento. Com a mente em espiral, temendo que a polícia pudesse usar seus registros odontológicos para confirmar sua identidade, se encontrassem algo no esconderijo, ele tomou uma decisão drástica e irracional. Na mesma semana, ele invadiu o prédio do consultório dentário à noite e ateu fogo na estrutura inteira, apenas para obliterar suas próprias radiografias. O desespero gera erros. Enquanto ele tentava apagar seus rastros incendiando prédios, a polícia continuava investigando o complexo da loja. Eles finalmente encontraram o túnel que levava à loja abandonada da Circuit City, e foi lá que a paciência da perícia foi recompensada. Após meses vivendo nas sombras sem deixar rastros úteis, em um pequeno momento de descuido fatal, antes da fuga apressada, ele tocou em um objeto sem luvas e deixou uma impressão digital única e perfeitamente legível. Onde a perícia encontrou essa impressão digital que acabaria com a farsa? A ironia dessa descoberta é tão poética que parece inventada. A impressão digital estava nítida no meio do disco de DVD do filme Prenda-me se for capaz, ou Catch Me If You Can, estrelado por Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. O filme narra a história real de Frank Abagnale Jr., considerado o maior impostor e mestre dos disfarces do século XX, que vivia fugindo do FBI. O Manchester, o impostor moderno que enganou uma igreja inteira com sua identidade falsa, deixou sua ruína selada no DVD do filme sobre impostores. Essa impressão digital confirmou à polícia que o morador do teto da loja de brinquedos era, sem dúvida, o fugitivo federal Jeffrey Manchester. Com a identidade confirmada, a polícia não demorou a ligar os pontos e descobrir a persona de John Zorn. Eles chegaram até a igreja e, consequentemente, até a namorada dele, Leigh Moore. A data era 5 de janeiro de 2005.
A polícia chama para uma conversa e revela a verdade. Que o namorado atencioso com emprego ultra-secreto no governo era, na verdade, o fugitivo nacional conhecido como o Homem do Telhado. O peso emocional para essa mulher deve ter sido indescritível. E para piorar a situação dramática, aquele exato dia 5 de janeiro era o aniversário de 40 anos da lei. A polícia precisava capturá-lo rapidamente e pediram que ela ajudasse a armar uma emboscada. Mesmo em choque e devastada pela traição, ela concordou em cooperar. Ela ligou para ele, agindo normalmente, e o convidou para ir até a casa dela celebrar o aniversário. Quando ele chegou à porta com flores na mão para a namorada, dezenas de policiais fortemente armados já estavam posicionados. Ele foi preso ali mesmo, sem chance de resistência. Então, o que tudo isso significa? Como os ecos dessa história refletem nos dias de hoje? Se conectarmos isso ao cenário maior, vemos impactos duradouros em duas frentes distintas, a cultural e a humana. Na frente cultural, o lançamento do filme Roofman, em 2025, com direção refinada, e o Channing Tatum entregando uma performance baseada em pesquisa real. E as fontes confirmam que o Tatum conversou com Manson na prisão 4 vezes por semana durante 4 anos para se preparar. Isso mostra o apetite insaciável do público por narrativas sobre a genialidade sombria e o engano. Mas a frente humana, trazida à luz pelo artigo profundo do The Christian Post, é onde repousa o verdadeiro peso. A reportagem detalha a longa jornada da Lei Moore. O senso comum diria que ela cortaria laços para sempre com ele. No entanto, o artigo relata que ela encontrou um caminho muito difícil para o perdão. As fontes revelam que os dois continuam se comunicando por telefone semanalmente, mesmo após tantos anos. A comunidade da igreja que ele enganou foi exposta a um dilema moral extremo. Aquele afeto e acolhimento que deram a ele eram genuínos, mesmo sendo baseados em uma mentira. A forma como as pessoas lidam com perdão após uma violação de confiança tão estrutural mostra que a capacidade humana para a empatia e a resiliência é muitas vezes tão complexa quanto a capacidade para o engano. A resiliência da lei é notável, mas para o Jeffrey Manchester, não houve um final de redenção à vista. As fontes do sistema prisional indicam que a mente tática dele nunca parou de trabalhar. Ele orquestrou e tentou realizar novas fugas complexas em pelo menos 2 ocasiões documentadas, nos anos de 2009 e 2017. Porém, a tecnologia de segurança nas prisões evoluiu muito desde a sua primeira fuga no caminhão de entregas, e ambas as tentativas foram interceptadas e frustradas. Atualmente, ele cumpre sua pesada sentença sob vigilância máxima no estado da Carolina do Norte. A data prevista para a liberação dele está marcada apenas para o longínquo ano de 2036. Um destino implacável que começou com uma serra elétrica em cima do telhado de um McDonald's há mais de 2 décadas. Refletindo sobre o desenrolar dessa narrativa extraordinária, há uma lição subjacente sobre como os nossos cérebros processam o ambiente ao redor. A saga do Homem do Telhado escancara uma vulnerabilidade humana fundamental. A sobrecarga de informações diárias nos torna cegos para anomalias que deveriam ser óbvias. Havia dezenas de funcionários naquela loja da Toys R Us diariamente. Certamente havia pó de gesso no chão após a construção da parede falsa. Havia marcas de pneus de bicicleta de adulto nos corredores nas manhãs de abertura. E havia uma infinidade de escalas de trabalho que mudavam magicamente nos computadores. E mesmo assim a atenção humana pagou tudo isso. O nosso cérebro filtra agressivamente o excesso de dados para que possamos funcionar na rotina. Vivesse, dormisse e caminhasse entre eles nas sombras por quase 6 meses sem ser notado. Andar no piloto automático é um mecanismo de defesa da mente moderna. Nós chegamos no trabalho, arrumamos as prateleiras, olhamos para a tela do computador e esperamos a hora de ir para casa. Ninguém para na frente da seção de bicicletas, olha para um pedaço de parede um pouco mais projetado que o normal e deduz logicamente que há um fugitivo com treinamento militar de elite comendo papinha de sabor maçã do outro lado do gesso. A história prova de maneira inegável o quão limitada pode ser a percepção que temos da realidade imediata que habitamos todos os dias.
Isso levanta uma questão importante e francamente bastante perturbadora quando trazemos essa lente para o contexto urbano em que vivemos hoje. O cenário mudou drasticamente desde 2004. Com a explosão implacável do e-commerce e as mudanças nos hábitos de consumo, a infraestrutura das nossas cidades sofreu uma mutação. Pense na quantidade de grandes centros comerciais operando como verdadeiras cidades fantasmas. Megalojas de departamentos e galpões físicos funcionam hoje com uma fração minúscula da equipe de funcionários que costumavam ter. A presença humana foi amplamente substituída pela automação. Corredores de caixas de autoatendimento e uma dependência gigantesca de sistemas de vigilância puramente digitais, onde muitas vezes não há olhos humanos monitorando as câmeras em tempo real. Se considerarmos a quantidade de espaços ocos e construções abandonadas integradas aos espaços que ainda frequentamos, o cenário fica sombrio. Se um homem, usando ferramentas rudimentares, conseguiu construir uma vida paralela totalmente invisível dentro de uma das lojas de varejo mais movimentadas do país há 2 décadas, a infraestrutura urbana atual, cada vez mais fantasmagórica e automatizada, não estaria agora mesmo oferecendo abrigos arquitetônicos invisíveis, ainda mais perfeitos, bem debaixo dos nossos narizes? A pergunta que fica ecoando é: quantos pontos cegos modernos existem ao nosso redor e o que ou quem pode estar habitando as paredes dos imensos espaços comerciais que estamos lentamente deixando para trás? É algo para se pensar da próxima vez que você andar por um corredor de shopping vazio. Com certeza essa reflexão vai mudar a forma como a gente encara aquelas portas trancadas e corredores de manutenção a partir de agora. Agradecemos imensamente a quem nos ouve por acompanhar esta análise profunda, onde destrinchamos as fontes, as complexidades psicológicas e as reviravoltas quase inacreditáveis que definem o caso do Homem do Telhado. Investigar como a realidade consegue superar a ficção de maneiras tão surpreendentes é sempre um desafio fascinante. Fica o convite para nossa audiência continuar questionando o mundo ao redor e nos encontramos novamente no nosso próximo mergulho profundo.